Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e todas as semanas estou aqui para a gente bater um papo, trazer uma reflexão, um tema, um assunto para a gente ampliar a nossa consciência e termos um pouco mais de leveza com o nosso sentir, as nossas emoções, o nosso campo mental e, por que não, na nossa vida diária, na nossa vida real como ela é. Semana passada nós falamos de um tema muito importante, mas antes de eu falar desse tema que foi sobre as dores, a culpa e o nosso corpo, como que isso se relaciona com o nosso corpo, o nosso sentir, eu quero trazer alguns recados importantes. A nossa casa, os Tarefeiros, está funcionando, nós atendemos somente com horário marcado, agendado. Se você quiser participar, passar aqui conosco, entre em contato nos telefones que aparecem no início ou no término do vídeo. É uma alegria poder receber você, a sua família, e podermos compartilharmos um pouco dos aprendizados, dessa conexão aí com um plano maior. Ok, então vamos aqui ao nosso bate-papo da semana. Essa semana nós vamos falar um pouco sobre angústia, dor, medo, como que isso se relaciona e traz um mix de emoções e conexões dentro do nosso sentir. Então, se você está chegando aqui no nosso canal hoje, seja muito bem-vindo. Aqui no canal dos Tarefeiros nós temos um conteúdo muito rico de informações, palestras, evangelhos, temos o nosso coral Anjos do Senhor. Então, dá uma navegada, pesquise, se informe, se conecte, que é muito bom a gente poder ampliarmos e crescermos juntos, sabendo que tem você, que tem essa sintonia, pessoas que estão a fim de melhorar, mudar o seu padrão mental, o seu padrão emocional, seu padrão vibratório, desenvolver uma inteligência espiritual aliada à nossa vida real, à nossa realidade, como ela é e como ela pode ser. Então, entrando aqui na nossa conexão do bate-papo de hoje, falando sobre angústias, dores, medos, né? Esse mix de emoções e conexões que todos nós, seres humanos, trazemos dentro de nós. Na última semana a gente falou sobre as dores e a culpa, como que isso se conecta com o nosso corpo, para a gente poder olhar e conversar com a dor, um olhar de inclusão para a dor e para a culpa. Recebemos feedbacks assim muito especiais, espero que você tenha passado por um momento de conexão, de inclusão e reconexão com você mesmo, porque a dor ela é uma mensageira de conexões secretas sobre o nosso corpo, nosso sentir, e somente nós, o portador da dor e dessa conexão, que tem essa chavinha de acesso para poder olhar, incluir, conectar e transformar. A dor não é a nossa inimiga. E falando de dor, a gente vai entrar aqui e falar um pouquinho sobre angústia. Angústia é um sintoma, um efeito que nós sentimos quando acontece uma situação, um conflito, uma briga, uma discussão, ou podemos acionar um estado de angústia quando nós acionamos uma memória, uma lembrança de alguma situação ou de algo que aconteceu conosco. Então, muitas pessoas trazem dores no seu corpo que se manifestam através de angústias, de mal-estares, a gente pode falar assim, de um mal-estar, que são, na verdade, lembranças emocionais. O nosso corpo, ele tem uma inteligência incrível. Então, tudo que nós passamos, que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento, está registrado, está armazenado. E o nosso cérebro é o nosso computador, onde nós trazemos essas memórias armazenadas. Porém, na nossa vida real, como ela é e como ela pode ser, às vezes nós acionamos lembranças que nós não temos consciência, mas que o nosso corpo nos traz através de um sintoma de angústia, através de um sintoma de dor. E aí entra a conexão de hoje para a gente poder ampliar. Nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nos ensinou: conhecei a verdade vos libertará.
Que verdade é que nós somos seres humanos, que nós estamos em processo de evolução, em estágio de desenvolvimento, e nós precisamos termos uma intimidade maior com o nosso corpo, com a nossa matéria, com a nossa mente, com a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito, com aquilo que compõe o ser como uma forma integral. Então, quando a gente abre espaço para desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência espiritual, nós abrimos espaço para a gente poder evoluir, para a gente poder ficar um pouco mais leve, para podermos fazer desse mundo um lugar melhor, uma morada mais leve, mais fortalecida pela fé, pela esperança e pela conexão com o nosso Mestre Jesus, com os nossos amigos espirituais e com essa força criativa que está disponível no universo para nos impulsionarmos, para crescermos, para ficarmos melhores e assim a gente fazer a nossa escalada de evolução. Então, trazendo uma reflexão aqui, você sabia que a angústia é um sintoma, um sentimento que ele não se resolve, mas ele se dissolve? É como se fosse um campo de energia emocional materializado no nosso corpo e no nosso sentir. Muitas vezes, muitas pessoas às vezes não conseguem entender o que está acontecendo ao seu entorno, mas recebem essa informação e transformam num estado de angústia, num sintoma. E a angústia, ela não é pra gente resolver, ir lá, querer se livrar dela, mas a angústia, ela pode ser dissolvida. E hoje, nesse bate-papo, a gente vai olhar juntos o que pode ser feito para dissolver a angústia. Primeiro a gente precisa entrar em conexão e ver, falar, nossa, hoje eu acordei, tava tão bem, mas fiquei um pouco angustiada, uma sensação estranha de mal-estar. E aí o seu corpo, a sua intuição ou a sua memória despertou algo que precisa ser visto. Ou pode ter acontecido uma situação, discutir com um familiar, no trabalho, no trânsito, eu fiquei angustiado. O nosso corpo gravou e impregnou esse estado energético dessa situação. Então, a angústia, ela não precisa ser resolvida, mas ela se dissolve. Então, nós vamos entender. Então, para a gente sair de um estado de angústia emocional, angústia física, ou quando as duas estão interligadas, que dá até dores físicas no corpo, a gente precisa começar com algumas atividades para irmos diluindo, dissolvendo esse sentir e esse sintoma. Que atividades são essas que nós podemos fazer? Nós podemos, primeiro, mudar a nossa sintonia mental, porque o nosso campo mental, quando a gente pensa em algo, nós estamos sintonizados igual à frequência do rádio. E quando acontece uma situação de conflito, de briga, de mal-estar, geralmente a gente foca nessa estação, nessa sintonia, impregnamos nela e ela fica corroendo, ela fica pegando toda a nossa energia e drenando. Com certeza isso já aconteceu com você ou acontece diariamente, porque nós passamos por todos os estados emocionais ao longo de um dia. A gente passa por um estado de alegria, euforia, medo, excitação, raiva, culpa, bem-estar. Assim, nós passamos por todos os estados emocionais ao longo de um dia e podemos nem sair de casa para acontecer isso. E aí eu vou dar um exemplo. Às vezes você assiste um filme e fala, Thaís, você assistiu um filme e esse filme ele te traz todos esses turbilhões de emoções, de sentimentos, inclusive podem gerar uma angústia, podem acionar uma memória, um padrão inconsciente que você nem sabe que está aí manifestado. Então, para a gente poder mudar esse estado mental, esse estado energético ligado à angústia, hoje eu quero ensinar uma prática integrativa para a gente poder dissolver. Então a gente precisa mudar o nosso estado de pensamento e sentimento. Como que a gente muda? A gente pode colocar uma música que tem uma vibração, uma letra mais
harmonizada, alegre, divertida ou simplesmente uma música instrumental. Podemos entrar em contato com o nosso corpo, trazendo um estado de respiração, de meditação, ou seja, meditar numa ação, se colocar acolhendo e se imaginando que essa energia, que essa angústia, ela passa a começar a se dissolver como se fosse uma sujeira material. O que a gente faz quando a gente suja o nosso corpo, a roupa? A gente lava. E existe alguma técnica para lavar as nossas emoções, para lavar os nossos sentires? Não, mas a gente pode usar, né, de uma metáfora comportamental, atitudes como tomar um banho e imaginar que esse banho ele vai tirando e vai alterando essa frequência mental, essa frequência emocional, para que você mude e se limpe, comece a dissolver esse padrão aí de angústia, de mal-estar e de conflito. Todos nós, no momento atual, com o mundo como está, temos momentos de angústia, e é angustiante olhar algumas situações e nós vemos a nossa vulnerabilidade e como que a gente é pequeno, mas através dessa consciência a gente pode também olhar que somos pequenos, mas se cada um fizer a sua parte, se auxiliar e auxiliar pelo menos mais uma pessoa, colocar atos de bondade, de gentileza, emitir pensamentos e vibrações de brandura, de equilíbrio, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, entrar em estado de oração também ajuda a começar a diluir os sintomas e o sentir de angústia, tomar um banho, colocar uma música, colocar flores no ambiente, acender um incenso, trazer um cheiro, um aroma para mudar e para acalmar e trazer uma respiração mais agradável, um sentir mais agradável para o seu espaço onde você está. Evitar de ver noticiários, algumas coisas mais violentas, tudo isso vai auxiliar nesse processo de dissolução da angústia. Então, espero que para essa semana você pratique alguma dessas atividades, se você se perceber angustiado ou em uma situação de conflito, e que você tenha excelentes resultados e que fique muito bem. Se você quiser compartilhar, se isso faz sentido, te traz um sentir, se isso é bom para você, nós vamos adorar aqui receber a sua conexão e o seu comentário. Então, eu desejo a todos vocês, meus amigos, meus irmãos, uma abençoada semana com muito amor, com muita brandura, com muita dissolução de estados angustiantes, conflitantes, e que vocês possam receber uma chuva de bênçãos, de amor, de paz, de equilíbrio e de boas oportunidades mentais, emocionais, cada um com você mesmo, com a sua história, dentro da sua vida e dentro das suas possibilidades. Um abraço carinhoso. Tchau, tchau.